Olá! Meu nome é Ricardo. O que vou contar aconteceu comigo há cerca de um ano atrás. No bairro onde moro, a 2 ruas acima da minha, havia um bar e mercearia administrado por uma família, pai, mãe e 2 filhas de idades de 15 e 25 anos, sendo que a mais velha, de nome Jéssica, era casada e morava na casa dos pais junto com o marido. Jéssica era uma mulher belíssima, por anos foi a mulher mais desejada do bairro, para o desgosto dos pais, que almejavam para a filha um bom casamento. Jéssica acabou por se apaixonar por Rubens, um homem que tinha fama de sedutor, sendo na verdade um grande malandro que vivia sendo sustentado por mulheres que caiam em sua lábia. O mesmo, querendo se aproveitar da vida boa que os pais de Jéssica pudessem vir a lhe oferecer, logo caiu nas graças da moça e se casou com ela. Mas, importante frisar, que durante o namoro e noivado, Rubens continuava a ter seus casos, os quais todos do bairro sabiam, mas Jéssica, mesmo com a advertência dos pais, fingia que desconhecia, acredito eu, na esperança de que ao se casar, o libertino mudasse os pensamentos. O casamento ocorreu com pompa e muita festa. Confesso que gostaria muito de estar no lugar do noivo. Mas, como se por feitiço ou algo do gênero, ela só possuía olhares para o Rubens. Tudo transcorria normalmente, apesar de que sempre que ia fazer compras na mercearia, via o Sr. Pedro e a Dona Bárbara bem cabisbaixos. O mau casamento da filha os havia abalado, maior ainda o desaforo do Rubens em ficar morando na casa sem sequer ter um trabalho ou ao menos ajudar na mercearia. Sabem como é em cidade pequena, logo coisas vão acontecendo e por mais que segredos sejam solicitados, uma hora todo mundo acaba sabendo de tudo. Rubens continuava sua vida noturna e paralela, com a desculpa de se reunir com os amigos para um carteado ou para assistir jogos de futebol, na verdade passava horas em camas alheias, e ainda continuava sua vida de libertinagem. Os pais de Jéssica, por várias vezes, chegavam a confrontar o canalha, que ameaçava ir embora, para o desespero de Jéssica, que, conforme alguns vizinhos presenciavam, chegava a se ajoelhar na rua implorando para que ele não a abandonasse. Tinha gente inclusive que suspeitava que aquilo era coisa feita, feitiço, amarração. Rubens então desistia da ideia, mas cada vez, para voltar, exigia mais regalias, inclusive passou a exigir uma mesada dos pais de Jéssica, o que quase fez com que o Sr. Pedro tivesse um infarto. Um belo dia, o Sr. Pedro, com medo do que poderia acontecer em sua ausência, tendo um espertalhão como Rubens sugando sua família, reuniu todos e disse: "Eu vou vender a mercearia. Eu e Bárbara junto com a Irene. Irene era a filha mais nova. Iremos mudar daqui. A parte da Jéssica iremos depositar em uma conta para que faça o que achar melhor, pois eu não aguento mais sustentar vagabundo." E meses depois, com a venda concretizada, os pais e a filha caçula se mudaram para o interior para construir nova vida. Nunca mais soube deles. Jéssica, de posse da sua parte, iria usar o dinheiro para dar entrada em uma casa. Ela de certa forma estava feliz, contudo, mais uma vez influenciada pelo marido, ao invés de usar corretamente o dinheiro, foi convencida a usá-lo para fazer uma viagem de lua de mel, já que o marido havia dito que nunca haviam tido uma. Com promessas de ao chegarem da viagem, ambos arrumariam emprego e dariam entrada na casa. Antes de viajarem, deixaram uma casa alugada para quando voltassem próxima à mercearia. Não demoraram 2 semanas, e já estavam de volta. Como dizem, dinheiro na mão é vendaval. Jéssica logo arranjou um emprego em uma loja de noivas. Rubens ainda permanecia desempregado, com a desculpa de não achar um emprego adequado. Por meses Jéssica teve de dar conta das despesas sozinha. A beleza dela já se desgastava, começavam a faltar coisas em casa e não raro se ouviam gritos na casa e de manhã. Os vizinhos notavam Jéssica indo trabalhar de óculos escuros e roupas de manga longa, não importando o calor que houvesse. Um dia, ao chegar em casa do trabalho, Jéssica chega em casa e encontra seu marido com as malas prontas.
prestes a sair. Ao questionar o motivo, Rubens responde que não a ama mais e que já estava envolvido com outra mulher que poderia dar a ele uma vida melhor. Saiu rumo à rua, mas foi impedido por Jéssica, que aos prantos e agarrada em uma de suas pernas, suplicava que não fosse embora. Rubens foi arrastando Jéssica pela rua. A esta hora a rua inteira presenciava a cena. Rubens chutava Jéssica, até que não aguentou e disse: "Sua inútil, eu nunca te amei. O que eu queria de você, já acabou, que era dinheiro. Agora finalmente vou ter alguém para me dar a vida que mereço." E seguiu. Deixando Jéssica ali, caída, entregue à própria sorte. Algumas mulheres foram a ela, lhe ajudando a levantar, levaram-na para o interior da casa e lhe davam conselhos, dizendo que havia sido melhor assim e coisas do tipo. Jéssica apenas as fitava com olhos opacos e perdidos. As senhoras providenciaram chás calmantes para a mulher poder se acalmar. Uma das senhoras, Dona Lourdes, se ofereceu para passar a noite com Jéssica, que agradeceu, mas não aceitou. No dia seguinte, notaram que Jéssica não saiu para trabalhar. E nem saiu de casa. À noite, Dona Lourdes bateu palmas à porta da residência de Jéssica, mas não houve resposta, as luzes estavam apagadas. Resolveu voltar no outro dia, já que poderia ser que não houvesse visto a mulher sair de casa, ou seja, talvez Jéssica tivesse saído, ou talvez tivesse ido ao interior visitar os pais e a irmã. Passou-se uma semana, a casa sempre fechada. Contudo começava-se a sentir um cheiro de carniça oriundo da casa de Jéssica. Dona Lourdes, em seus 60 anos de vida, não precisou de muito tempo para juntar as peças. Chamou a polícia e a proprietária da casa, e para a tristeza de todos, acharam o cadáver de Jéssica, em estado de putrefação. A causa da morte foi caracterizada pela autopsia como overdose de remédios. Havia uma carta escrita por ela, pedindo perdão aos pais e dando juras de amor a Rubens. O pior é que o desgraçado sequer apareceu no velório. Conseguiram localizar a família de Jéssica, que compareceu ao funeral. Jéssica foi enterrada vestindo o seu vestido de casamento, era sua última vontade, deixada escrito na carta. Soubemos depois que o pai teve um derrame uns 2 meses depois, não aguentando a tristeza e o desgosto. O tempo passou, mas eventualmente, em rodas de bebidas com os amigos, vira e mexe se tocava no assunto da Jéssica. Em meio a bebedeiras, sempre brincávamos, que se nós fôssemos casados com Jéssica, a mesma estaria viva. Lembrávamos com certo desejo, de como a mesma era atraente e muitos absurdos acabavam saindo de nossas bocas. Era alta madrugada, ao me despedir de meus amigos, brinquei, e hoje eu durmo com a Jéssica. Todos riram alto. Fui embora para casa. Acontece que capotei na cama e acabei tendo sonhos eróticos com ela. Sei que isso era totalmente desrespeitoso, mas não dava a mínima, na verdade. Às vezes pensava, bem feito, quem mandou não querer nada comigo? O tempo passou e sempre em rodas de amigos eu lançava a frase, hoje eu pego a Jéssica, hoje eu durmo com a Jéssica. Praticamente virou um jargão. Um dia, ao chegar em casa, moro sozinho em um flat alugado. Muito cansado, apenas tomei um banho e tomei uma latinha de cerveja. E confesso que aquela latinha me derrubou, fiquei atordoado de sono e cansaço, me joguei na cama e o torpor que me veio ao corpo chegou a me deixar sem forças sequer para me mexer e mudar minha posição, me encontrava deitado de lado. Ficava tentando manter meus olhos abertos, mas era difícil. Para completar, a luz do quarto começou a falhar, foi ligando e desligando até simplesmente apagar. Pensei, que droga! Amanhã vou ter que comprar outra lâmpada. Resolvi me entregar ao sono, sei que adormeci, mas acabei do nada acordando no meio da madrugada ouvindo barulhos dentro de casa, barulhos de passos. Pensei imediatamente em imaginar que havia um invasor, mas para o meu desespero,
me vi totalmente paralisado. Eu não conseguia mover um músculo sequer, apenas movia meus olhos, comecei a suar frio, minha respiração se tornou ofegante, o medo de um ladrão estar em casa, que pudesse me roubar e me fazer algum mal em detrimento do meu estado. Vi uma figura negra, que aos poucos foi se formando à minha frente, era uma silhueta feminina, em um vestido cheio de bordados, a que pude ver que se assemelhava muito a um vestido de noiva, mas era preto. Eu já não sabia o que pensar ou sentir, mas meu pânico aumentou quando aquela figura sentou em minha cama, curvou-se para encarar bem dentro de meus olhos e dizer: "Você não queria dormir comigo? Hoje estou aqui para dormir com você." Em um surto de desespero, vi que era a Jéssica. A Jéssica, o rosto pálido, mas ainda lindo, foi aos poucos se deteriorando. Um cheiro horrível exalava no ar e ela ia se desfigurando à medida que se aproximava para beijar minha boca. Nesse momento, no ápice do desespero, eu me urinava e clamava a Deus, pedi perdão a ela em pensamento, fazendo 1000 promessas de deixar sua memória em paz. Senti a contragosto os lábios frios e de cheiro fétido tocarem os meus e desmaiei. Acordei no outro dia com ânsia de vômito. Vomitei muito. Sentia calafrios, quanto mais me lembrava da noite anterior, mais vomitava. Com o tempo me reergui e fui me arrumar para trabalhar. Olhei por toda a casa, tentando achar algum sinal de Jéssica. Fiquei o dia todo aéreo. Passei em frente à igreja da matriz, deixei uma missa em favor da alma de Jéssica. Nunca mais brinquei com ela, meus amigos estranharam, mas disse que não era de bom tom. O tempo passou, meses depois fiquei sabendo do Rubens. O mesmo havia sido morto pela atual esposa com vários tiros, dizem que a mesma o pegou com outra na cama. Até onde sabemos, foi enterrado como indigente, já que nenhum familiar compareceu ao velório ou para reclamar o corpo. Nunca mais brinquei com ninguém sobre a Jéssica e jamais disse o que havia ocorrido comigo. Mas uma coisa é certa, jamais devemos zombar das almas dos outros. E os mortos devem ter seu descanso respeitado.